fé? Na verdade, é uma das coisas que os historiadores sempre tendem a negligenciar. Quando se pensa nessas cidades, não se pensa muito em erotismo ou sexualidade, mas estavam cheias disso. Havia estátuas fálicas de todo tipo, havia uma arte erótica extraordinária acontecendo nos menores detalhes e uma literatura erótica maravilhosa também. Bem, estas cidades eram quase como organismos vivos e a sexualidade, então, era a sexualidade da cidade, era o poder, a potência do Estado. Era, é claro, um conceito que a cidade cristã de Deus rejeitava inteiramente. Os cristãos também rejeitavam a ideia grega da morte. Um mundo subterrâneo, um buraco frio e escuro, cheio das sombras e espíritos dos mortos. E aqui chegamos no coração estranho da metrópole mágica. Eu sou Mausolo, rei da Cária. Eu era alto, bonito e vitorioso da guerra. Sobre mim, aqui em Bodrum, está uma tumba que nenhum outro homem morto já teve. Adornada com mármore de homens e cavalos esculpidos como se fossem verdadeiros em fino mármore. O rei Mausolo está falando conosco do mundo subterrâneo, pelas obras de um grande filósofo grego. Alexandre teria visto a grande tumba do rei Mausolo, o mausoléu, quando ele tomou Halicarnasso, agora Bodrum, no sudoeste da Turquia. A tumba do fundador da cidade, no centro da cidade. Um enorme edifício construído pelos escultores gregos mais famosos. É uma das 7 maravilhas do mundo. Em 352 a.C., no dia em que enterraram o rei Mausolo, eles mataram um rebanho de ovelhas nesses degraus e bois pendurados pelas pernas. Eram sacrificados para que o sangue corresse por aqui. Corresse na direção da maior tumba que o mundo já tinha visto, uma das Cassandras do mundo, uma tumba tão grande que deu nome a todas as tumbas desde então como mausoléus. E esta grande pedra era a tampa que lacrava a câmara funerária. Os antigos escritores costumavam dizer que a tumba do rei Mausolo parecia pairar sobre a cidade numa nuvem prateada, mas agora flutuou para bem longe daqui. E tem uma marca aqui que nos dá uma pista de onde foi parar parte dela. Estão vendo isso? Isso intrigou filólogos clássicos durante anos. Na verdade, a maior parte do povo britânico com mais de 50 anos sabe exatamente o que é isso. É a marca do Departamento de Guerra britânico. O mausoléu foi encontrado por um professor britânico, escavado por um homem do Museu Britânico. A Marinha e o Exército britânicos, com a ajuda do embaixador britânico em Constantinopla, carregaram 218 caixas de mármore no HMS Georgian. O homem do Museu Britânico escreveu isso. O porão está muito cheio, mas ainda temos espaço para esculturas no deck. Mas pode ser necessário descarregar as armas de Malta. Mas nem todo o mausoléu tinha ido para Londres. Mausolo tinha deixado uma quantidade enorme de pedras antigas para trás. Muito antes dos arqueólogos chegarem, muito já tinha acabado como propriedade dos cavaleiros de Malta, em seu grande castelo dos Cruzados da Bahia. O Castelo de São João. Por todo o século XV, os cavaleiros saquearam a antiga cidade para transformar em fortaleza. Cada parede foi feita com prédios antigos. Olha, aqui você pode ver como esses blocos foram reaproveitados, vieram realmente de templos gregos. Aquela coisa redonda ali, com essa extremidade irregular. Aquilo é um pedaço de coluna. Parece um salame. E é uma boa analogia, porque esse aqui é um cavaleiro italiano. Olha o brasão de armas dele. E em cima, para proteger o brasão de armas, mais 2 pedaços do templo colocados na parede. O de cima foi usado pelos cavaleiros para proteger a inscrição. Se você olhar mais embaixo, vai ver o nome do cavaleiro, um homem chamado Angelo Muscatola. Esta é a torre italiana e foi construída em 1436. Isso foi 60 anos depois dos cavaleiros começarem a derrubar o mausoléu. Temos que procurar os fragmentos do mausoléu em outro lugar no jardim.
Houve uma mudança da tecnologia das armas, canhões maiores e melhores. Isso finalmente causou a destruição do mausoléu. Foi derrubado pedra por pedra. Todas essas proteções que estão vendo em torno de mim vieram do mausoléu. Foram feitas para que as novas bolas de canhão apenas rebatessem nelas. Essas lindas pedras grandes, quadradas, onde estou andando, era o centro, o coração do mausoléu. E o grande portal de mármore acima da minha cabeça, os fragmentos da maravilhosa arquitetura de Pítios. E aquele mármore branco ali, só Deus sabe o que era antes do comandante militar gravar seu nome em cima dele. Gatinai, 1513. Desde que os cavaleiros de Malta derrubaram o mausoléu, não foram poupados esforços para reconstruí-lo. É um grande jogo. Não há muito com o que começar. Apenas um texto romano confuso. Os fragmentos da sua arquitetura que foram levados para Londres. E o trabalho dos arqueólogos. Esta tumba recentemente escavada no vilarejo de Belev, perto de Halicarnasso, deve ter sido feita para um rei sírio. Parecia muito com o mausoléu, e foi feito um século depois dele. Aqui podemos ver alguma coisa sobre o tamanho real do mausoléu. Os detalhes são soberbos. Mas o mausoléu de Pítios era provavelmente mais refinado. Esta pequena tumba, na cidade próxima de Milas, um pequeno mausoléu, mostra por que os romanos diziam que o grande mausoléu parecia flutuar no ar. O teto é muito inteligente. Várias pedras todas encaixadas. Uma das ideias mais originais de Pítios. Existem centenas de reconstruções desse edifício antigo e estranho, com seu telhado piramidal e filas de colunas, de arquitetos eminentes a poetas suicidas. O individual, misterioso mausoléu. Mas não há apenas aquelas reconstruções de papel. Achando que eram reis mediterrâneos, muitos banqueiros do século XIX, industriais, construíram mausoléus para si. Para os arquitetos do século XIX, que estavam muito envolvidos com o estilo histórico, o mausoléu era um símbolo de excelência arquitetônica. Não apenas tumbas imitavam o mausoléu, mas muitos arranha-céus. Mas não ouvimos falar muito quem é que quer saber quem está trabalhando numa tumba. Enfim, esse mausoléu aqui, a tumba mais cara do cemitério de Highgate, foi criada para um banqueiro chamado Julius Baer. Aquela ali é a filhinha de Baer. Ela morreu muito jovem. E ele pegou um escultor acadêmico muito famoso, para fazer esse retrato bem emotivo dela, entrando nos braços da morte. Como o rei Mausolo contratou escultores para o seu mausoléu. Bem, o arquiteto, que se chama Joe Scott, ele se divertiu bastante aqui. Ele pegou alguns pedaços das velhas restaurações que estavam acontecendo quando ele estava desenhando o lugar e ele colocou junto as lembranças de suas férias na Itália e Bizâncio e coisas assim. Bem, dá para ver que as pessoas estavam querendo copiar o mausoléu. Era um prédio muito famoso, mas o que nenhuma dessas cópias revela é por que o mausoléu era tão famoso. Em padrões gregos, não era um prédio muito grande, nem era muito bonito, tinha uma forma bem feia para um prédio grego. Então, por que era tão famoso? Bom, para responder esta pergunta, temos que voltar àquele texto antigo. Lembra daquele texto de Mausolo? Eu sou Mausolo, rei de Cária. Sobre mim está minha tumba em Bodrum, uma tumba coberta de finas esculturas de homens e cavalos.